Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Hoje nós estamos no espírito aí da Páscoa, como estava Marcelo Coelho, né? E por isso vamos antecipar o coelhinho para vocês, ó, que permaneceram aqui na capital no feriado. Não sei se dá para mostrar. Primeiro, o telespectador que ligar para nossa produção, a partir de agora, ganha um par de ingressos para conhecer a Arena do Grêmio. Liga já! O número é, lembra aquele cara que dizia, ligue já! 3230-5244. Que barbada, hein? Daqui a pouco nós divulgaremos o ganhador da Arena Tour na Páscoa, aqui no futebol, propriamente dito, né? Nós vamos falar agora, a partir de agora, né? No próximo domingo teremos uma rodada decisiva, desesperadora e talvez definitiva também, né? Chegou a hora da onça beber água no Campeonato Gaúcho. Quem da província aqui de São Pedro vai passar para a próxima etapa da dupla Grenal, que está de olho no primeiro lugar da atual fase do certame. Vamos então saber mais detalhes dessa briga pelo topo da tabela com o repórter César Fabres aqui no SBT Esporte. Põe na tela aí, Grissuti, por gentileza. A última rodada vale principalmente para a dupla Grenal. Os dois disputam o topo da tabela. Numa situação onde era um jogo retrasado, onde precisávamos ganhar para conseguir essa liderança que nos dê até hoje uma vantagem em algumas das finais. Falta mais uma rodada. O gauchão era para mim muito importante. E quem ficar na frente vai decidir em casa a partir da semana que vem. Nas quartas de final, não vai ser mata-mata, apenas mata, jogo único. Aí entra a importância do mando de campo. Eu quero dizer que o Internacional é líder do Campeonato Gaúcho, né? Por aproveitamento, por pontos, estamos na liderança e, portanto, com mais um resultado positivo, que será, se Deus quiser, no domingo aqui no Beira-Rio, né? Todos os jogos importantes serão definidos aqui, todas as definições serão aqui na nossa casa. Na semifinal e final, sim, 2 jogos, ida e volta. Hoje o Inter tem a vantagem em pontos, são 31. Além da chance de jogar em casa a última rodada da primeira fase. Vai enfrentar o Passo Fundo. O Grêmio tem 29 e vai até São Leopoldo, jogar no estádio Cristo Rei contra o São José. Sim, creio que fuimos de menor a maior y eso es lo bueno. No empezar siempre arriba y después caer. Lo bueno es que empezamos mal, pero hoy estamos mucho mejor como equipo, con más madurez. E a rodada vai ganhar mais emoção, porque todos os jogos vão ser às 16 horas. Vai ser o Inter pensando no Grêmio e os tricolores pensando nos colorados. Chegou a hora de definir o futuro no estadual. E quem errar menos vai mais longe. E aqui conosco, presente, campeão da Libertadores da América pelo Grêmio, campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense, jogador de seleção brasileira, atual técnico do Novo Hamburgo. Pô, eu poderia ficar a tarde inteira falando sobre ele aqui, né? Tudo bem, Roger? Tudo bem, Vidarte. Prazer estar mais uma vez contigo. Tu és um cara que a gente sabe que tem uma origem lá no Grêmio, mas tu vais nesse final de semana torcer pelo Internacional, não é? É um dos resultados que me ajudam. A gente vencendo o nosso compromisso, evidentemente, contra o Caxias. A não vitória do Passo Fundo, né, no jogo contra o Internacional. Roger, teu time está escalado, definido, tu jogas contra a equipe do Caxias, justamente um time que está lá desesperadamente lutando para não cair, né? Bate alguns sentimentos, na hora tem que ser profissional, tem que passar por cima. Como é que funciona isso na cabeça de um profissional? Colocar um time um clube de tanta tradição, né, como o Caxias na segunda divisão, não é que tu vais colocar, mas se ganhar, deu para eles, né? É que antes de qualquer pensamento existe o desejo do torcedor do Novo Hamburgo de passar para a próxima fase. Então é um jogo emblemático, difícil, decisivo, mas é decisivo para os dois lados, cada um com seus objetivos, cada um com seu planejamento, e uma vitória nos dá a condição de levar o Novo Hamburgo para a próxima fase. Então o pensamento único é esse, né? O que vai acontecer em função do resultado da partida não diz respeito aos nossos objetivos, diz respeito ao objetivo do Caxias, né? Que não começou bem um campeonato,
veio vindo, se manteve vivo até essa última rodada, e é um jogo difícil, né, porque pegar por vezes adversários, né, que estão brigando para permanecer na primeira divisão são jogos bastante complicados. Roger, eu te convido aqui, porque nas manchetes desta sexta, em todos os jornais e meios de comunicação do mundo, né, do planeta, se fala intensamente no ato de fúria do lateral esquerdo Fabrício, que aliás jogava na mesma posição que tu, né? Joga na mesma posição que tu jogavas. Ontem o capitão colorado D'Alessandro pediu que o Inter o perdoe. Tu achas que ele tem perdão, Roger, como ex-jogador, técnico de futebol hoje? O Fabrício pode ser perdoado pelo Inter? Pois é, perguntinha, hein? Não é fácil falar a respeito. Eu não gostaria de fazer nenhum juízo de valor a respeito do ato, né? Porque eu estive durante muito tempo dentro de campo. Sei que muitas vezes, né, o que vem da arquibancada nos desequilibra e circunstancialmente tu entende, né, o que passa na cabeça do jogador num momento como esse. Eu acho que, assim, por parte do Fabrício, né, o erro talvez não seja, né, isoladamente a gente avaliar esse ato, né, porque já houveram outros atos, né, que denunciaram que o Fabrício talvez tenha um pouco de dificuldade de lidar com essas situações. Sim. Aí também cabe do profissional talvez procurar uma orientação diferenciada, orientação profissional, porque na nossa profissão nós vivemos muito mais momentos como esse do que em outras profissões. Isso não quer dizer que nós estamos imunes a isso, né, mas que nós devamos estar mais preparados para enfrentar esses momentos, é verdade. Agora, julgar, né, um ato impensado, desrespeitoso, evidentemente, com a torcida do Internacional, mas acho que tem que ser muito bem avaliado, né, porque todo mundo fala muito bem do Fabrício com relação ao seu caráter, à sua personalidade, né, mas que é um menino que, por vezes, né, se destempera e acontece isso que aconteceu. Já vi inúmeros jogadores sair em defesa do Fabrício, mas há que se pensar, se julgar, porque evidentemente fica um clima ruim para o atleta, claro, que toma esse tipo de atitude em momentos como esse. Eu te convido para ouvir também com os telespectadores aqui do SBT Esporte, o capitão do Internacional, né? O jogador D'Alessandro. O jogador foi praticamente escalado pela direção para falar sobre o assunto Fabrício. Nota aí que o D'Alessandro, ele quer que o Grupo Colorado fique do lado do Fabrício e que o Fabrício permaneça aqui no estádio Beira-Rio. Coloca na tela, Grissuti, por gentileza, pra gente, pra mim e pro Roger. A gente não tem como justificar o que aconteceu. Nós todos sabemos que ele é um cara que tem um caráter, uma personalidade muito forte. Nós vamos tentar fazer todo o possível para que ele fique. Nós gostamos muito dele. É um cara que se doa ao máximo. Tu já tinhas visto algo parecido aí com relação ao que aconteceu com o Fabrício? Tu já tinhas visto da tua carreira, Rogério? Não, ontem eu vi um programa esportivo num canal de TV mostrando outros episódios que outros atletas fizeram algo semelhante, algo parecido, mas eu acho que com essa intensidade, não foi algo circunstancial, momentâneo ali de 5, 10 segundos de demorou, controle, né? Ainda permaneceu, e na saída do campo, por vezes, né, depois de ter sido expulso, o jogador já deu uma baixada e já não talvez não existisse a segunda manifestação do Fabrício. Mas com essa intensidade eu não tinha visto. Né? Até por isso, eu acho que por isso a gente deve analisar de uma forma diferenciada. Bom, tu és hoje um técnico de futebol, né? Tá levando o Novo Hamburgo aí, quem sabe, uma classificação. Se tu fosse aí o técnico do Internacional, estivesse comandando o Inter, no lugar do Aguirre, tu aceitarias ele de volta? Perdoaria? Falaria também como o D'Alessandro falou ou não, Roger? Uma coisa é a relação do jogador dentro do seu grupo, né? A gente nunca viu, ou pelo menos eu não me recordo de ter ouvido falar que o Fabrício se indispôs com os seus colegas, que o Fabrício foi um insubordinado com o treinador. Né? O que a gente percebe é que é uma manifestação muito específica, né, do externo, né, que o incomoda. Então tem que se avaliar com diferenciado, não dá para se avaliar com o mesmo peso, né, duas coisas diferentes. Né? Uma coisa é a relação do Fabrício com o grupo de trabalho, né, que a gente vê nas manifestações dos seus colegas, né, que é diferente, e outra coisa é com o contexto. Né? Dependendo do que acontece, é um jogador que tem muito talento, já está há 2, 3 anos como titular internacional,
né, sempre jogando e ajudando, tem que se pesar. Acho que ele é muito bom jogador, Roger? Ele é muito bom jogador, né? É evidente que é um jogador ofensivo, com muita força, que por vezes... titular na maioria dos clubes brasileiros. Exatamente, né? Se ele sair hoje do Internacional, eu tenho certeza que já tem propostas, 3 ou 4 oportunidades de emprego para ele. Tem que se avaliar principalmente, né, pelo clima que foi criado em função do torcedor. O torcedor já manifestava impaciência com o Fabrício pelas suas, por vezes, impaciência por atos técnicos. E agora, ainda somado a esse ato desrespeitoso, talvez seja o melhor caminho, seja o Fabrício, né, trilhar sua vida num outro clube. Acho que dá tempo de tu responder. Teve algum jogador assim na história na tua trajetória como jogador de futebol, que tu tenha tido que ter uma preocupação especial, um jogador que tu possa citar, que não seja nada de impublicável? O Derlei não tinha uns petites de vez em quando, mas... né? O Ailton uma vez não brigou com a torcida também do Grêmio, antes de ser campeão brasileiro em 96, que tu estavas em campo, o Grêmio campeão, ganhou da Portuguesa. Eu acho que em vários momentos... Que aí o grupo tem que abraçar o jogador. Em vários momentos, eu me recordo, assim, pessoalmente, né, ao longo de 10 anos como titular do Grêmio, em uma ou duas situações apenas de ter sido bastante vaiado pela torcida. Né, e isso... E não te deu vontade de... Não, entristece, incomoda, até porque é como se fosse o teu pai ou a tua mãe falando de um ato errado que você está fazendo, né, e não ajuda. E a gente, por vezes, tu também fica chateado e não pensa em manifestar dessa forma, mas inconformado com certeza tu fica. Mas é muito difícil avaliar a verdade, é muito difícil porque quem esteve lá desse lado sabe como é complicado toda essa pressão. Vamos ver que se resolve as coisas mais sensatas. Bom, uma coisa eu acho que tu está concordando, inclusive, com o Arilson, que nos visitou ontem aqui também, foi teu companheiro lá no Grêmio. Para jogar no Colorado, o Fabrício não tem mais clima, né? O dirigente do Inter, lá, o Vitório Pífero, já sabe disso aí também, deve colocá-lo num outro clube. Estou dando uma informação. Já tem propostas de alguns clubes brasileiros, o Santos é uma das possibilidades do Fabrício jogar lá, mas o certo é que o Inter não vai demiti-lo, isso aí é papo furado, não vai rescindir o contrato dele, porque ele tem, inclusive, assinou o contrato com o Inter até 2017. Então, só não vai rasgar dinheiro, não é, Roger? Isso aí também tem que ser dito. Também isso é negócio, né? É negócio, é investimento, é patrimônio do clube, não é? Então, acho que sobre o Fabrício a gente tem que deixar por aí. Eu quero te convidar agora a classificação do Campeonato Gaúcho, né? Porque domingo teremos uma rodada da fase de classificação muito importante, né? O Grêmio e o Internacional ainda lutam pelo primeiro lugar, há times brigando pelas demais 6 vagas que tem ainda para passar para as fases eliminatórias, né? As quartas de final, semifinais, finais, e 2 já caíram, né? A União Frederiquense, da minha amiga Ediane Ferigolo, e a Avenida de Santa Cruz. O Caxias, o São Paulo e o Veranópolis estão ali tentando escapar do rebaixamento. Um dos 3 dança. Vamos à tabela de classificação, a gente pode analisar juntos aqui, o Roger, com os nossos telespectadores. Inter e Grêmio, 31-29. Quem está melhor, o Inter ou o Grêmio, Roger? Nesse momento, o Grêmio vem numa crescente maior, assim, mais seguro jogando. Mais compacto, tu achas? Mais seguro jogando do que vive um momento um pouquinho melhor do Internacional. Internacional que joga contra o Passo Fundo amanhã, no domingo, e é um dos resultados que nos interessa, né? Porque o teu time está ali atrás do Passo Fundo. Já vamos mostrar a segunda página, né? Depois tem o Ipiranga, o Brasil, o Lajadense e o Cruzeiro, aí a segunda página. Aí tu apareces ali, ó, liderando a segunda página, tá ali no Novo Hamburgo, da Débora de Oliveira, hein? Então a gente joga contra o Caxias, que é o time que está brigando para se manter na primeira divisão, uma vitória e a combinação de um dos 3 resultados, né, o Passo Fundo não vencendo, né, tem Juventude e Aimoré também lá em Caxias, né, o Cruzeiro joga contra o Ipiranga, havendo uma combinação de um desses 3 resultados com a nossa vitória, a gente consegue classificar. Não tem a tabela dos jogos aí da próxima rodada aí também para colocar? Depois do break a gente mostra e analisa com o Roger. Qual foi o jogo mais difícil da temporada para ti nesse ano aí? Do Inter ou do Grêmio? Jogar contra a dupla é sempre bastante difícil, né? Mas que são jogos que antecipadamente, né, os times, tirando a dupla Grenal, a gente já se prepara, né, por vezes,
para esses jogos diferente, né? Agora, contra os outros times, contra o Ipiranga foi um jogo bastante difícil. Contra os times que, por incrível que pareça, os times que estavam abaixo de nós na tabela, que jogam o que vem da segunda divisão, tem um tipo de futebol diferente, né? Isso gera uma dificuldade diferente, diferente do que jogar contra a Inter e contra a Grêmio, que são times que jogam e deixam jogar, né? Os times que estão no nosso nível ali tem um futebol um pouco mais de força. É um campeonato, para mim, Vidarte, o mais disputado dos últimos anos. É um equilíbrio técnico bastante grande. Vamos colocar a tabela para tu olhares aqui também os jogos. Acho que fica mais fácil para o telespectador. Pegou aquela classificação de antes, ó. Todos os jogos no mesmo horário, né? Todos os jogos às 16 horas. São José e Grêmio, São Paulo e Lajadense, Cruzeiro e Ipiranga, Novo Hamburgo e Caxias, Juventude e Aimoré, Avenida e Brasil de Pelotas, Veranópolis e União Frederiquense. Veranópolis tem 1% de chance de queda, disse o Tristão Garcia para mim hoje. E Inter e Passo Fundo. Quem está realmente com chance de rebaixamento é o Caxias e o São Paulo de Rio Grande, que enfrenta o Lajadense lá em Rio Grande, joga em casa. E o teu time, Novo Hamburgo, joga contra o Caxias todos os jogos às 16 horas. Aí tá a tabela, viu? Não sei se tu quer fazer algum comentário. A gente já analisamos bastante a sua tabela, né? Mas antes de quaisquer resultados paralelos, a gente tem que fazer a nossa parte, na verdade, vencer. Porque se não vencer, a gente não consegue classificar mesmo com os resultados, que um dos resultados nos ajude. Perfeito. Roger Machado, do Novo Hamburgo. Vamos fazer um intervalo comercial? A gente já volta dizendo o nome do Felizardo. Deixa eu pegar aqui, ó. Que ganhou esse Arena do Grêmio Tour para o feriado, viu? Na sexta-feira. Faz um peixinho em casa. Se tiver a grana, pega um peixe, tipo um salmão e tal, bota um sal grosso. Ou vai naquele ali, na grelhinha mesmo, né? Qual é o peixe que tu gostas, Roger? Tem que chamar para ele. Então deixa o peixe para depois. Depois do intervalo a gente volta com o Roger. SBT Esporte.